Nesse exemplo, vocês têm um enunciado ali, ele fala: um corpo lançado do solo verticalmente, né? Então, verticalmente, subiu, né? Para cima, já complementa isso, tem posição em função do tempo dada pela função. H de t é igual a 40t menos 5t ao quadrado. Qual é o significado desse t e desse h, então? Está na sequência, em que a altura h é dada em metros e o tempo t é dado em segundos. Então, significa que esse h significa altura, que esse t significa tempo, que a altura é dada em metros e o tempo é dado em segundos. Então, o corpo é lançado para cima, né? E eu determino, então, a altura dele em metros através dessa função aqui do segundo grau, né? Por causa desse 2 aqui, é uma função do segundo grau. E o tempo, então, para que esse corpo atinja determinada altura é dado, então, em segundos. Determine na letra A altura em que o corpo se encontra em relação ao solo no instante t igual a 3 segundos. Então, lancei o corpo de acordo com essa função aqui. Após 3 segundos, qual vai ser a altura desse corpo? Que altura que ele vai ter atingido se eu, ao lançá-lo para cima, eu vou ter o movimento dele descrito por essa função do segundo grau. Então, eu sei aqui, sem pensar em si na situação, mas assim nas informações que nós temos, que o t tem que ser 3. Então, o que eu vou fazer agora? No lugar do t, eu vou colocar 3. Então, na prática, ficaria h, o tempo agora é 3, então h de 3 é igual a 40. E no lugar do t, nós vamos colocar 3 menos 5, e no lugar do t, nós vamos colocar 3, e tem ainda um quadrado. Viram que tá faltando coisa aqui, porque não tá dando para entender nada? Por que tá faltando algumas coisas aqui? É aquilo que vocês sabem que sempre acontece, que entre um número e uma letra, mesmo que não apareça, e não tem realmente necessidade de aparecer, mas tá subentendido que entre eles há um sinalzinho aqui. E qual é esse sinalzinho que está entre o número e a letra em qualquer situação? Vezes, né? Então, aqui é como se tivéssemos um vezes e aqui é como se tivéssemos um vezes. Portanto, aqui na expressão, nós temos 40 vezes 3 e 5 vezes 3 ao quadrado. Para encontrarmos a altura, então, nesse instante, t igual a 3, vamos ter que resolver isso aqui. E para isso, a gente vai ter que utilizar a ordem para resolver expressões numéricas. A ordem para resolver expressões numéricas me diz que, primeiramente, antes de tudo, quando eu tenho como aqui vezes, menos, vezes e potência, primeiro nós precisamos, então, resolver potência, que seria, então, o 3 elevado ao quadrado. Que, na prática, o que é 3 elevado ao quadrado? 3 vezes 3. É multiplicar o 3 duas vezes. Então, vamos colocar isso aqui. Três vezes 3, já vou colocar o resultado. 9. Agora, então, eu vou ter h de 3 é igual a vezes menos vezes. O que eu resolvo por primeiro? Vezes. Por último, mais e menos. Então, primeiro eu vou resolver as de vezes. Então, eu vou resolver 40 vezes 3, 4 vezes 3, 12, então dá 120, menos 5 vezes 9, 45. Então, agora, quando eu fizer essa conta aqui, eu já vou saber a altura após 3 segundos do corpo. 120 menos 45 dá 75. Portanto, a altura após 3 segundos do corpo é de 75 metros. Então, eu jogo o corpo, após 3 segundos, ele já vai ter atingido a altura de 75 metros, de acordo com a função do segundo grau que nós temos aqui.
Na letra B, pede os instantes em que o corpo está a uma altura de 60 metros do solo. Então, o corpo foi jogado verticalmente e ele quer saber em que instantes. O enunciado fala em os instantes. Então, se ele fala os instantes, pode ser que tenha mais do que um. A gente vai ter que ver quando a gente resolver a questão. Mas ele fala os instantes, dando a entender que pode ser mais do que um. E por se tratar de uma função do segundo grau, isso é bem normal de acontecer. Vocês sabem que nós vamos obter duas respostas. Os instantes em que o corpo ele vai chegar a uma altura de 60 metros. Então, eu lanço o corpo, ele vai chegar a 60 metros de altura. Então, eu posso concluir nesse enunciado que eu preciso verificar qual é o tempo, né? Que seriam os instantes, então ele está se referindo a tempo, que a altura ela vai ser então 60 metros. Então, qual o tempo necessário para que o corpo atinja uma altura de 60 metros? Então, nós vamos ter que pegar a nossa função, que é 40 vezes t menos 5 vezes t ao quadrado, e no lugar da altura que tem ali h de t, nós vamos acrescentar então o 60, que é o que o enunciado nos diz, que a altura é 60 metros. Então, nós vamos ter que resolver isso aqui e encontrar os valores de t e vamos verificar se esses valores eles podem então ser condizentes com a nossa situação problema. Então, para começar, como eu já falei no primeiro exemplo, nós vamos deixar todos os termos do lado esquerdo da igualdade e no lado direito vai ficar apenas o igual a zero. Então, vamos começar a fazer essa mudança. Nós vamos começar com o menos 5t, que ele é menos, e quando eu inverter, ele vai passar a ser mais. E vamos pegar também o 40t. Esse 40t não tem sinal na frente, então a gente vai acrescentar mais, e quando eu inverter, vai ficar menos. O 60, ele se mantém aqui, né? Ele vai continuar sendo mais 60. Então, eu vou reescrever isso aqui. Já na ordem eu vou colocar, tá? Para resolução. Eu vou colocar primeiro. Eu vou colocar o t ao quadrado primeiro, o t depois, e depois, por último, 60, certo? Então, ficou, o menos passou a ser, vamos colocar aqui mais, e o mais passa a ser menos, né? Passa a ser menos, inverte o sinal. Então, aqui nós não temos x, nós temos t, mas nós vamos fazer do mesmo jeito, tá? Nós vamos colocar o valor de a, de b e de c, sendo que o a ficaria na frente do x ao quadrado, mas no nosso caso vai ser o que está na frente do t ao quadrado, que é o mais 5. O b é o valor que fica na frente do x, que no nosso caso é na frente do t, então no nosso caso é o menos 40, né? Tava mais e passou a ser menos. E o c é aquele valor que sobra, que fica sem a letra, que no nosso caso vai ser o mais 60. Agora, nós vamos, então, aplicar a fórmula de Bhaskara. E já que nós não temos x e temos t, nós vamos encontrar o valor de t, nós vamos colocar aqui na frente t, tá? Isso é a única coisa que muda, o resto é tudo igual. O a, b e c se mantém. Então, pela fórmula de Bhaskara, nós temos menos b mais menos, a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes o a. Agora, a gente vai fazer a substituição dos valores na fórmula. Então, eu substituí os valores aqui, menos o valor do b, que é menos 40, então vai ter 2 menos aqui, né? Um menos do 40, que é um número negativo, e o menos da fórmula, tá? O mais menos, o b ao quadrado, então o menos 40 ao quadrado, sendo que esse menos 40... como ele é um número negativo e é uma potência, eu preciso colocar parênteses. Sempre que for potência de número negativo, eu preciso colocar o parênteses. O menos 4 vezes da fórmula, o a, que é 5,
o C, que é 60, dividido então por 2 vezes o A, que é 5. Então, eu fiz a substituição, agora a gente começa calculando então a potência, que é o menos 40 ao quadrado. Para calcular menos 40 ao quadrado, a gente precisa multiplicar a base, que é o menos 40, 2 vezes. Ou seja, fazer menos 40 vezes o menos 40, certo? Multiplicar o menos 40 2 vezes. Então, na prática, isso vai ser 40 vezes 40, como 4 vezes 4 é 16, vai dar 1.600. E o resultado, ele vai ser positivo ou negativo. Então, nós vamos ter que fazer a regra dos sinais, já que se trata de uma multiplicação. Então, menos com menos, sinais iguais, mais vai ficar mais 1.600. Agora, eu vou copiar o restante. Copiei o restante, agora eu vou resolver a próxima operação. Após potência, a gente resolve o quê? As multiplicações. Então, eu vou resolver o 2 vezes o 5 e vou resolver aqui do menos 4 em diante, que aqui nós temos, vejam, multiplicação. Então, eu vou resolver isso aqui, ó. Então, eu vou copiar o que tá na frente até chegar aí. Copiei, e agora a gente vai fazer o menos 4 vezes 5 vezes 60. 4 vezes 5 é 20. 20 vezes 60, 2 vezes 6 é 12, então vai dar 1.200. E o sinal. Então, aonde não tem sinal, nós vamos acrescentar um mais, que onde não tem sinal é mais. E agora a gente vai fazer a regra dos sinais para definir o sinal. Menos com mais, sinais diferentes, menos. Menos com mais, sinais diferentes, menos. Então, fica 1.600 menos 1.200. E agora, a gente vai ter que resolver o 2 vezes 5, que vai dar 10. Então, para encontrar o valor de t, agora, o que que a gente pode fazer? Nós vamos agora, que fizemos as multiplicações, fazer as adições e as subtrações. Aonde que nós vamos fazer isso, então? Nós temos aqui 2 sinais de menos, então, nós vamos ter que definir o sinal disso aqui, fazendo a regra dos sinais. E nós temos uma subtração aqui do 1.600 menos 1.200. Então, vamos lá. Aqui, sinais iguais, mais. Então, fica mais 40. Mais menos, a raiz quadrada de 1.600 menos 1.200, 400. Dividido por 10. Agora, para finalizar, a gente vai fazer, então, a raiz quadrada de 400. Sigam sempre esses passos que vocês vão conseguir resolver a equação do segundo grau bem facilmente. Então, nós vamos ter 40 mais menos a raiz quadrada de 400, que é 20, dividido por 10. Já que 20 vezes 20 é 400. Agora, a gente vai para a etapa do T1 e T2. T1, eu vou olhar só aonde tem mais. Então, vai ficar 40 mais 20 dividido por 10. E o T2, eu vou olhar só o menos. Então, eu vou ter 40 menos 20 dividido por 10. Então, daqui de cima, 40 mais 20, 60. 60 dividido por 10, 6. De baixo, 40 menos 20, 20. 20 dividido por 10, 2. Então, eu realmente encontrei aqui 2 respostas positivas e são, então, os 2 instantes aonde o tempo são os 2 tempos em que a altura atingiu 60 metros. Então, a resposta aqui é que nós temos os 2 instantes. Os 2 instantes são 2 segundos e 6 segundos. Por que que tem 2 segundos e 6 segundos? Porque o corpo subiu e desceu. Então, tivemos 2 instantes aonde a altura foi de 60 metros. Uma na subida e depois, é claro, na descida. Essa, então, é a resposta.